poder da fé sobre a graça. Eu sei que muita gente fala sobre fé, eu sei que muita gente, de alguma forma, sabe alguma coisa de fé, mas o que eu vou explicar para vocês é que a fé tem dois estágios, gente. A fé tem um estágio de nascimento, a fé nasce com a queda do homem. Você sabia disso? Uma das coisas que eu pego todo mundo nessa. Ninguém, mas como assim? A fé, ela nasce com a queda do homem. Ela não existia antes do homem, antes da queda humana. Por quê? A fé é um princípio de crença em algo que não é objetivo, mas é subjetivo. Porque se é objetivo, não é fé, é fato. A gente tem que separar o que é fé e o que é fato. Fato, esse microfone é fato. Eu não preciso ter fé que ele existe. Esse celular que está aqui, esse smartphone, é fato. Eu não preciso ter fé que ele existe. Todos os equipamentos que estão aqui, tudo que eu posso tocar, pegar, a água que está nesse copo que eu vou beber agora, esse cafezinho é fato. O que significa? O que eu posso ver, tocar, tudo que eu tenho percepção dos meus 5 sentidos e comprovo, eu não preciso de fé. Você precisa de fé para andar de carro? Talvez você precise de fé para ir com certos motoristas, né? Você tem que precisar de muita fé para que você... Mas você não precisa ter fé para comer? Para dormir? Não, porque são fatos. Então a fé, ela só passou a existir, ela só passou a ser. A gente, quando fala de fé, a gente liga a fé à religião, mas a fé é inerente ao ser humano. A fé não tem a ver com religião. A religião, ela é um objeto da fé. A religião é um objeto para a fé. Se você entender, a religião, ela é uma fomentadora de fé. A religião, ela ajuda a aguçar, a acrescentar. Eu estou falando de qualquer religião, não só o cristianismo, como se. Então, a fé é algo que veio depois da queda humana, tá? Passar cartão de crédito com fé não adianta, eu posto de gasolina com fé também não adianta. Fé são coisas ao qual você precisa para tornar tangível o que é intangível. Estou entendendo até agora aqui, gente? Então vamos lá. O que é fé biblicamente? Vamos olhar para a fé no conceito bíblico, né? Biblicamente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova de fatos, de coisas e fatos que não se veem. Vocês desculpem que às vezes eu erro um texto, irmãos, é porque são 7 versões que nós temos no Brasil hoje, mais ou menos. E algumas versões eu já decorei, então às vezes eu uso, leio, meu cérebro vai lá e me trai. Então, ó, das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É interessante porque esse texto no grego fala de cosmoi. Mundos aqui está falando de mundo cósmico, mundo muito além da Terra, mundo muito além da visualização. Então, entender que não é tangível, a gente sabe, mas... E aí entra um outro fato sobre a fé. Por que lá nos Heróis da Fé, eu proponho você a ler Hebreus 11 com outros olhos a partir de hoje? E aí a gente fala assim, poxa, por que eu não tenho certas coisas? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Porque é a falta de desenvolvimento da fé. É a falta de conhecimento da fé. A fé não é simplesmente um sentimento. A fé é algo que precisa ser desenvolvido. A fé é algo que precisa ser entendido. E aí, porque nós estamos ainda falando de graça de lei, tá? Não estou mudando o assunto, não. Só questão da fé na graça. O saber da fé, ou entender a fé, ou compreender a fé, o poder da fé sobre a graça. Por que a nossa fé, a fé dos cristãos, dos evangélicos, não é como a fé dos antigos? Porque assim como lei e graça, a gente não entende a lei e a graça, nós colocamos a nossa fé de forma subjetiva muitas vezes na lei, sem entender as fases que a fé tem, as fases que a fé se encontra. E a fé na graça, ela é muito superior à lei. Por isso que eu falei para você que Hebreus 11 e 12 vão começar a fazer um sentido muito grande para você. Aliás, o livro de Hebreus é um livro que deve ser estudado e detectado com muito amor e carinho por cada cristão que quer entender a graça. A gente vai falar muito do livro de Hebreus lá na imersão na graça, tá? Então voltemos aqui. Você entender que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Como a palavra cosmoi, é grego, é plural, de cosmos, nós vamos entender a pluralidade de mundos como todos os mundos, o visível e o invisível.
Paulo fala que em Cristo foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Só pega a resenha dessa semana toda, a gente usou muitos textos de Colossenses, de Filipenses. Então, coisas visíveis e invisíveis significa que através de Cristo, e João diz que tudo que foi feito através dele, nada do que foi feito sem ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos fazer essa compreensão, então. A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Aí o autor dos Hebreus diz assim, pela fé, entendeu? Só que ele fala assim, olha, quando ele vai para o verso 2 e para o verso 4, assim, pela fé os antigos alcançaram. Aí ele vai citar como a fé foi proposta através do Antigo Testamento, já que a proposta do escritor aos Hebreus é dar um dimensionamento da graça para os judeus, para os hebreus. A carta não foi para Jerusalém, a carta foi para todos os judeus ao redor do mundo. Então o autor, que pode ser Barnabé, pode ser Paulo, pode ser Silas, pode ser Apolo, poderia ter sido, lembra muito a didática paulina, mas não há provas de que foi Paulo quem escreveu. Mas possivelmente alguém que andou com Paulo, alguém que conhecia muito bem e bebia da teologia paulina, se não foi ele. E aí nós vamos começar a entender qual é a dimensão de fé que o escritor está propondo e quais são os níveis de fé que nós temos. E aí a gente precisa começar a compreender aqui, queridos, na graça, o que é a nossa visualização de fé, o que é a proposta de fé para cada um de nós. Então, quais são os níveis de fé que nós temos na estrada da vida, na caminhada? Natural. Primeiro nível de fé que nós nos encontramos é a natural. É a que foi criada com a queda humana. É a que o homem desenvolve. A fé natural, ela, como todas as outras, mas muito mais a natural, ela é desenvolvida. A fé é a percepção, é o carimbo da crença. Quando eu digo assim para você, o Maracanã é imenso, aí você diz, poxa, é grande mesmo? E você vê na televisão, ele é imenso, de repente você vai no Maracanã e realmente é grande, bem grande. Uau, eu pensava que era maior, mas não, mesmo assim é muito grande, uau. Então quando você vai ver na televisão, novamente, estou falando um exemplo aqui do Rio, e você lembra, pô, realmente é muito grande aquele anel lá embaixo, é um mundo de, nossa Deus, como é grande aquilo lá tal, mas o campo não é aquilo tudo que você acha que é. O Maracanã, o estádio é grande, mas o campo, para quem corre, é muita coisa, mas para quem está vendo, então você faz o quê? A sua crença, que foi dada através dos 5 sentidos, principalmente da visão, percepção da visão, essa crença, ela vai ser agora ou confirmada ou destruída. Preste atenção no que eu estou falando aqui, tá? Então, a sua crença primordial ainda não é fé. Quando você consegue colocar em ordem e entender que o que é ou o que não é, você faz o quê? Uma aferição de crenças. E aí você diz, não, o que não é. Não, o que é. Não, o que é maior ainda. Então, a partir dali, você fomenta a fé. A fé é o quê? É um fundamento. Você vai agora fomentar um fundamento a respeito de um tema. E o tema é o tamanho do Maracanã. Estou dando um exemplo prático aqui, tá? Então você diz assim, uau, não, é grande. Gente, o negócio lá é gigante. O campo... Então você saiu do ponto de crença e foi para o ponto de fé. Por que o ímpio que crê em Deus não é salvo? Porque ele não tem fé em Jesus. Ele crê em Jesus, mas não tem fé em Jesus. Isso faz toda a diferença. Quem crê e for batizado será salvo, mas a palavra crer ali está equivocada na tradução. Não é quem crer, é quem tiver fé. Fidelidade, na verdade, for imerso. O texto correto deveria ser traduzido. Quem for imerso e tiver pisteuen, pistessomai, né? Fé, fidelidade, é que a palavra grega credum, ela é o equivalente para o pistes ou fides, né? E na verdade seria um credum agere, uma ação de crer, mas que não é bem isso. Jesus quer quem ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então fiel, fidelidade, fides, pistes, então tem muito a ver com o que? Aquele que tem a intensidade, percepção e entendimento do que é.
E aí, gostou do corte? Gostou do tema? Então, nos ajude deixando bastante comentários, deixe sugestões, sugira aqui talvez algum tema, discuta o tema, claro, de forma sadia, hein? Sem briga. Olha, precisamos muito dos seus comentários, precisamos muito que você esteja conosco debatendo o que foi dito aqui. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça do like e da inscrição, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe, obrigado!